Olá, hoje o nosso bate-papo será a grande questão: o que é o mundo? Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. No entanto, lá no Evangelho de João, capítulo 3, 16, começa assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, Deus ama o mundo, mas nós não devemos amar o mundo, que outro versículo está falando para a gente não amar o mundo. Então, como é que é isso? Como é que ama ou não ama o mundo? E por que aparentemente pode ser aí uma contradição? Não é uma contradição, porque na Bíblia o termo mundo pode se referir a três significados principais. Ele pode se referir à Terra e ao universo físico, como está em Hebreus 1:2 e João 13:1. Mas muitas vezes se refere ao sistema humanista que está em desacordo com Deus, ou Mateus 18:7. Quando a Bíblia diz que Deus ama o mundo, está se referindo aos seres humanos que vivem aqui. E como seus filhos, devemos amar as outras pessoas. Romanos 13:8. A parábola do bom samaritano deixa claro que não podemos escolher quem amar. Temos que simplesmente amar, porque Deus está presente, está dentro de cada um de nós. Lucas 10:30. Então, quando somos instruídos a não amar o mundo, a Bíblia está se referindo ao seu sistema de valores corruptos. O mundo jaz no maligno e ele tem o seu próprio sistema de valores contrário ao de Deus. 2 Coríntios 4:4. Em primeira carta de João 2,16, então, detalha exatamente o que esse sistema promove, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Todo pecado, ou seja, o erro do alvo, pode ser resumido nesses três males, e que inclui neles a inveja, o adultério, o orgulho, a mentira, o egoísmo e outros. E outros mais surgem dessas três raízes principais: cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. O mundo é o que deixamos para trás quando encontramos a Cristo. Em Isaías 55:7 diz que converter-se ao Senhor envolve abandonar os nossos próprios caminhos e pensamentos. Esses caminhos, pensamentos que estão atrelados ao sistema do mundo. O mundo muitas vezes aplaude o pecado. A mídia de entretenimento nos encoraja a invejar os pecadores e a comparar-nos com as pessoas bonitas. Está lá, inclusive, no Antigo Testamento, Provérbios 23:17. Muitas vezes, a popularidade das estrelas dá-se a sua capacidade de mexer em nós uma insatisfação com nossas próprias vidas. As propagandas se aproveitam de nossa tendência natural de amar este mundo, esse sistema do mundo. E a maioria das campanhas de marketing atrai, de certa forma, para a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida.
Em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A pergunta que fazemos agora é: qual será o mundo que nos é mandado não amar? Será que é o mundo de pessoas ou será que é o mundo planeta? Na verdade, nenhum dos dois. Este mundo que nós não devemos amar e que o amor do Pai não está em quem o ama, nada mais é do que um mundo subjetivo. Ele existe e é real, mas esse mundo vem de dentro da gente. Este mundo que João pede para não amarmos é o mundo das competições não sadias, é o mundo das nossas emoções, é o mundo que nos faz matar o nosso próximo, é o mundo que resulta nas nossas piores ações, é o mundo das inseguranças, do poder absoluto, da desigualdade, é o mundo que cultua o prazer, é o mundo da cobiça, da vaidade, do ódio, da mentira, da discriminação. É o mundo que transforma alguns em escravos e outros em reis. É o mundo que transforma o nosso caráter para o mal. Enfim, é o mundo da morte. Esse mundo subjetivo, que não tem uma aparência visível, mas que nós o vemos todos os dias de diversas formas, é que deve ser evitado e não deve ser amado jamais. Quem faz parte desse mundo não pode estar em Cristo e já está morto. É por isso que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando aceitamos o nosso ego como nosso ser, nos identificamos com Ele e permitimos que dirija a nossa vida. E, portanto, escolhemos viver dentro deste mundo. Porém, visto que o ego não é real, qualquer coisa que surja dele também não é real. O mundo que observamos ao nosso redor todos os dias, aquele trazido a nós pelos nossos 5 sentidos, é uma ilusão, uma espécie de alucinação coletiva. Poderíamos pensar nele como uma simulação da realidade virtual projetada de nossa mente, da mesma forma que um filme é projetado sobre uma tela em branco. A percepção é um espelho e não um fato. O mundo reflete de volta para nós exatamente o que queremos ver nele. E o que visualizamos não é nenhum mar de rosas. A realidade é determinada por Deus. Só o que Deus cria é real. Deus não criou esse mundo do ego. Como a unicidade e o amor absolutos poderiam fazer um mundo de partes separadas, definitivas pelas diferenças, um local contendo tanto sofrimento. Como é possível Deus fazer uma coisa dessa? Como Deus poderia criar um limite para si mesmo na forma de morte, por exemplo? Esse mundo que vivemos, o sistema, a Matrix, foi criada por nós mesmos, pelo nosso ego, e não foi criado por Deus. Por isso que Jesus deixou claro: não ameis esse mundo. E por isso que Jesus chamou atenção, a gente estar no mundo, mas não ser do mundo. Ou seja, nós vivemos aqui no mundo planeta, no mundo terra, no mundo geográfico, mas não somos
do sistema do mundo. Nós não somos da corrupção do mundo, desse mundo das ilusões, desse mundo do ego, das aparências, desse mundo das mentiras. Então nós podemos estar presentes no mundo geográfico, mas não sermos desse mundo caído, desse mundo das ilusões. Ele é um pensamento absurdo, insano e equivale à queda bíblica que expulsou Adão e Eva do paraíso para esse mundo que é um mundo cruel, um mundo duro. A queda ou separação de Deus deu origem a esse mundo dos sonhos, das ilusões, de contrastes e de opostos no qual nós vivemos. Especialmente a mente dualista, a mente que sempre está raciocinando em cima do bem e do mal, da dor e prazer, da vida e da morte. Todos parecem reais agora, mas esta é a nossa prisão nessa realidade virtual, nessa realidade do sonho que não existe, nesse mundo que não é real. O despertar da consciência ou despertar espiritual é a libertação dessa ilusão, desse hipnotismo que vivemos no sistema chamado mundo. A ideia de que tudo não passa de uma ilusão inventada pelo nosso próprio ego, pode ser difícil da gente aceitar. Ao invés disso, ao invés de aceitar, nós preferimos nos agarrar à noção de que somos seres individuais, lutando para fazer o nosso melhor em um mundo real demais. Aqui não temos dúvida de estarmos isolados uns dos outros e também de Deus. Essa é todo o pacote da ilusão, sendo que nós estamos, na verdade, em uma unidade. Nós vivemos uma espiritualidade e um mundo real da verdade em Cristo, mas criamos uma aparência, uma ilusão, uma hipnose em que engana uma grande parte da humanidade e faz acreditar que uma realidade virtual é uma realidade real. Mas amigos talvez se transformem em inimigos da noite para o dia, e as metas que trabalhamos tão duro para alcançar podem desaparecer em um instante quando a morte vem bater à nossa porta. Isso é insanidade e aflige a todos nós. Estamos delirantes nesse sistema do mundo, vagando em um mundo ilusório em estado de fuga, incapazes de nos lembrarmos da nossa verdadeira identidade ou do nosso Criador. Deus não poderia ter criado algo desse tipo. Deus não supervisiona nem controla eventos desse sistema do mundo, porque simplesmente não existe. Ele não escolhe o vencedor da Copa do Mundo, não importa quantas orações fizeram antes do jogo. Se os jogadores dos dois times rezam antes de entrar em campo e um ganha, então quem ganhou porque um rezou melhor que o outro? Nada disso tem qualquer coisa a ver com Deus, exceto o amor. Mas Deus não nos abandonou ao nosso pesadelo ilusório. Deus criou uma resposta à separação, um caminho de volta à realidade, uma ponte que nos permitirá cruzar o abismo entre a ilusão e a realidade.
um guia para nos levar para casa, o despertar do sonho febril que tem mantido nossa mente coletiva nesse cativeiro. Então, haverá um guia para nos levar para casa, de volta para a casa do Pai. Um amigo que nos ajudará gentilmente a despertar desse sonho. Esse sonho que nos manteve coletivamente nessa espécie de cativeiro. Esse guia é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a resposta de Deus a essa separação. É o meio pelo qual a expiação cura. Ao escolhermos, seguirmos a orientação do Espírito Santo, ele mais uma vez alinha nossas mentes ao nosso verdadeiro ser. Quando esse ser está firmemente estabelecido em nós e reconhecemos o ego separado pelo nada que ele é, o universo de tempo e espaço chega ao fim, em um esplendor de amor, e nós retornamos íntegros e felizes a Deus. Essa é a volta do filho pródigo à casa do Pai, da parábola. Essa é a metanoia, o despertar de um pesadelo de ilusões que foi criado por nós mesmos, por nossa mente guiada pelo ego. Por isso que na carta aos Efésios, capítulo 5, de 13 a 15, diz assim: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas que seja como sábios. Que Deus abençoe a humanidade com esse despertar do sonho das ilusões do ego, esse despertar da Matrix, esse despertar do mundo criado por nós mesmos, um sistema que não foi criado por Deus e que não tem realidade em si. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem conhecer a verdade se libertará. Que Deus nos abençoe com essa graça desse despertar, essa metanoia, essa mudança de nossa mente e de nosso coração. Um grande abraço.